A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por ter mais oportunidade de estar gravando mais um vídeo que faz parte da série dos relatos dos milagres. Assim como eu disse, que estaria gravando uma série de relatos sobre milagres, experiências com Deus, livramento de Deus. Mas antes, eu gostaria de lembrar você mais uma vez que você se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, assine, acesse o sininho para que quando eu gravar ou postar outros vídeos você possa receber notificações. Também esteja compartilhando a todas as pessoas que você tem contato. Também você pode, aliás, eu peço a você que faça comentários. Também possa você fazer perguntas ou questionamentos e também dar sugestões sobre algum assunto que você gostaria que eu falasse aqui. Porque muitas pessoas têm dúvida em alguns assuntos. Pode ser qualquer assunto da Bíblia, não tem problema. O que tiver dentro do meu alcance e segundo a revelação do Espírito Santo de Deus, estarei falando, ministrando para vocês os estudos. Mas vamos lá pelo relato de mais um milagre que aconteceu na minha vida, aproximadamente lá pelo ano de 1984, já faz um bom tempo também, mas como estou relatando os milagres que Deus tem feito na minha vida, eu não poderia deixar de relatar isso também. E para isso eu quero ler um versículo. Eu sei que, teologicamente falando, nós não devemos ler um versículo isolado, mas eu já conheço o contexto. E está em Isaías, capítulo 43, versículo 2, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse relato é sobre um livramento que Deus me deu em meio ao fogo literalmente. Em Rondônia, naquela época de 80 e antes ou depois dessas datas, o pessoal derrubava assim as florestas em Rondônia, para fazer suas plantações. Tinha muita floresta na época, hoje é até proibido derrubar, mas naquela época as pessoas tinham a obrigação de derrubar e fazer plantações. E eu adquiri uma terra lá em Nova Brasilândia, do Oeste. E então como não era época de derrubada ainda, quando eu adquiri o terreno, eu fui lá no meio da floresta mesmo, onde eu achei por bem fazer uma casinha, né, um barraco, que naquela época fazia tudo de lascava madeira para cercar, e também era coberto com taubinhas. Às vezes algumas pessoas não conhecem o que é taubinha, mas é feito de madeira também. Uma cobertura feita de madeira, mas é feita já específico para isso. Então eu derrubei assim só um quadrado lá no meio da floresta e fiz a minha casinha lá. E posteriormente, então derrubei uma média de 20 mil metros quadrados em volta daquela casinha lá, aquele barraco, como a gente chamava na época. E isso foi mais ou menos no mês de agosto. E eu tive então, que a gente colocava fogo na época, né, que era derrubada, então aquelas madeiras grossas não tinha como fazer plantação se não limpasse. Então eu tive que, naquela época, eu não, mas todas as pessoas que faziam isso tinham que colocar fogo para queimar aquela excesso, né? O mato ficava muito alto, aquelas madeiras, aquelas árvores. E então eu fiquei lá no barraco, porque geralmente a gente coloca, da onde a gente começa a colocar o fogo, muitas pessoas não têm experiência nesse sentido, né, nessa área, mas o fogo a gente coloca, ele vai se alastrando. Então aquele local que a gente colocou o fogo ficou queimado e pronto. Então eu coloquei o fogo ali, ele não sobe muito, praticamente não sobe muito, assim aquela labareda alta. Então eu coloquei o fogo em volta ali. Não comecei de lá da parte externa da derrubada, porque senão o fogo podia vir com o impacto do vento e queimar o próprio barraco.
Então, por isso a lógica era essa, começar a colocar o fogo em volta do barraco ali, próximo do barraco, mais próximo ali que tivesse a mata. Mas tinha assim uma determinada distância, mas tinha uns 10 metros só, longe do barraco. E aquele fogo foi queimando, quando já tinha talvez uns 50 metros queimando, tranquilo. O vento ventou forte ao contrário. E o fogo voltou queimando novamente, porque assim, o fogo foi queimando aquelas palhas, aquelas folhas, os galinhos finos, e ao fogo queimar aquela parte fina, aqueceu, esquentou os demais galhos das árvores que eram mais grossos. Ao vento soprou de volta, o fogo veio aquela labareda enorme queimando de novo, vindo para o lado do barraco onde eu estava, vindo na minha direção. E eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Não tinha para onde correr, eu já estava cercado de fogo. Todos os lados do barraco tinha fogo. E eu não tinha para onde correr. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, o que eu faço agora? E aí aquele fogo, aquela fumaça começou a me sufocar e eu clamando a Deus ali. E também outra coisa, o vento começou a jogar brasas em cima do telhado, o telhado que era de madeira. E logicamente já estava com sol, e além do aquecimento do fogo, ele ficou sequinho. Quando a brasa batia em cima da tauba, da madeira que estava cobrindo o barraco, ela já começava a incendiar, pegar aquele fogo ali. E eu comecei a tirar água de um poço que eu tinha ali. Um poço, alguns lugares conhecem como cisterna ou cacimba, mas é um buraco que a gente faz na terra, até assim, vai perfurando a terra até encontrar água. Esse poço tinha uma média de uns 12 metros de profundidade. E eu comecei a tirar água com balde, no saril que se fala, na corda, puxando com balde. E jogando a água em cima daquela casa, aquele barraco, para que o fogo não queimasse, não pegasse fogo na casa e queimasse tudo, destruísse tudo que tinha ali. E fui jogando, tirando água, jogando, e aquela fumaça me sufocando, o calor quase me queimando ali, me assando ali. E o fogo foi se aproximando, voltando, né, para o lado do barraco. E de repente a água acabou. Daí a pouco o balde passava no fundo do poço, que era a época de estiagem, então o poço estava com pouca água. Depois eu tive até que mandar perfurar mais uns 2 metros para que tivesse mais água. Mas naquele momento ali a água não tinha suficiente. Então já estava tirando só a lama até que não teve mais nada. Aí então eu pensei comigo, agora não tem mais recurso. Só Deus mesmo para me livrar desse momento, porque o barraco vai queimar mesmo, se não for a mão de Deus. Porque não tinha mais água, não tinha mais para onde correr. O meu pensamento para eu me salvar, caso Deus não agisse ali, eu ia descer. O poço tinha uns 12 metros, mas eu ia descer pela corda até o lugar onde o fogo não ia me queimar. Mas ali eu clamei a Deus, meu Deus, e agora? Tenha misericórdia, Senhor. E aí aquele vento parou imediatamente, aquele fogo parou imediatamente até onde estava queimando. E aí então não precisei mais jogar água em cima do barraco e estava eu sufocado ali com aquela fumaça, mas aí o vento soprou de novo para o outro lado e eu então fui salvo daquele fogo. Deus me salvou, me livrou daquele fogo. E eu aprendi algumas coisas, assim, algumas lições nesse livramento que Deus me deu, nesse milagre que Deus fez na minha vida, me livrando daquele fogo. Porque Deus nos dá o livramento na hora certa, no momento certo. Muitas vezes nós pensamos que Deus está demorando demais para nos dar o livramento, para atender aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Mas eu vi que enquanto eu tinha água no poço para tirar, Deus permitiu o fogo estar ali, queimando, jogando fumaça e brasas sobre o barraco ali. Mas quando acabou a água do poço, então eu percebi assim, que Deus age na nossa vida quando nós não temos mais recurso. Então isso significa que nós temos que fazer a nossa parte. Não é ficar de braços cruzados e pedindo a Deus para fazer algo. Enquanto tinha água no poço, eu estava tirando, jogando e apagando o fogo que estava querendo queimar o barraco. Quando acabou a água, Deus fez o fogo parar imediatamente. Então isso serviu de uma lição para mim e serve para você também. Deus nunca atrasa, Deus nunca dá a bênção na hora errada, sempre dá na hora certa. E talvez você não tenha essa experiência, mas Deus
dá no momento certo e quando nós não temos mais recursos. Isso significa que nós temos que buscar fazer a nossa parte, fazer aquilo que nós podemos fazer. Devemos aplicar os nossos recursos. Então, quando nós não temos mais jeito, então aí Deus entra em providência. Então essa foi uma experiência maravilhosa que eu tive na presença de Deus, apesar do sufoco que eu passei, mas isso me serviu de lição, que eu tenho que fazer a minha parte. E na hora certa Deus faz a parte dele, no momento certo, quando eu não tenho mais condições. Então você esteja firme, continue buscando. Quando você pensar, talvez alguém que está me ouvindo neste momento, está me vendo, pode já estar pensando, está passando por uma situação e pensar, não tem mais jeito. Não sei o que eu vou fazer da vida. Pois então, aí quando você não saber mais o que fazer da vida, quando você não tiver mais nenhum recurso, pode saber que Deus vai entrar com os recursos dele. Pode saber que Deus vai estender a mão dele sobre a tua vida e vai te dar o livramento. Então esteja atento, creia no Senhor Jesus Cristo, busque o Senhor, clame a misericórdia dele e seja fiel a Deus, que na hora certa ele vai te dar o socorro. Amém? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Louvado seja Deus.